Feliz sábado a todos. Eu ouvi comentários muito bons sobre tudo neste fim de semana. Amamos ouvir esses comentários positivos. Obrigado por estarem aqui. Estamos muito felizes por terem escolhido passar os últimos dias aqui. Sei que eu fui abençoado ao ouvir diferentes palestrantes e ao apreciar a comida também. Como eu gostei de estar palestrando com a Jeannie de manhã, mas fora isso, está tudo muito bom. Vamos começar nosso estudo na página 48. Na verdade, vejamos aqui a página 47. Página 47 das suas anotações. E vamos tentar chegar à página 72. Mas primeiro vamos fazer uma oração. Pai Celestial, ao continuarmos nosso estudo, pedimos que Teu Espírito Santo esteja conosco para nos guiar, nos instruir e nos preparar para os grandes eventos que logo explodirão no cenário mundial. Agradecemos pela promessa de Tua presença e reivindicamos essa promessa. Em nome de Jesus. Amém. Parte do que faremos logo no início é uma revisão do que fizemos ontem. Portanto, vamos começar na parte inferior da página 47 das suas anotações. Vocês lembram que, de acordo com o verso 4, Mateus 24 foi dado especialmente aos discípulos para que eles não fossem enganados. Em outras palavras, é direcionado aos fiéis e não ao mundo em geral. Então, notamos que, no início do tempo do fim, muitos afirmarão ser Cristo. Pessoas afirmarão ser Cristo. E esse é o verso 5. Porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Observem que, nesse momento, há pessoas que afirmam ser Cristo. Mais adiante, nos versos 23 a 27, veremos que é Satanás quem personifica Cristo. Portanto, há uma diferença entre pessoas que afirmam ser Cristo, aqui no verso 5, e Satanás personificando Cristo mais adiante na sequência. Então, vamos para os versos 6 e 7. É apenas uma revisão do que estudamos ontem. Os versos 6 e 7 falam sobre o tumulto na sociedade e na natureza. E diz, e ouvireis falar de guerras e de rumores de guerras, e não vos perturbeis, porque é mister que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Em Marcos capítulo 13, verso 8, acrescenta que haverá tumultos, que hoje chamamos de motins. Em outras palavras, não haverá apenas guerras externas, haverá tumultos internos nas sociedades e nas nações. Agora, quem causa todos esses desastres? É Deus quem está causando todos esses desastres? Não. Quem está causando? Satanás. Eu quero que vocês observem o verso 8. O verso 8 nos diz que todas essas coisas, a propósito, temos uma declaração de Ellen White que amplifica todos os desastres que ocorrerão. Ela menciona furacões e tsunamis e coisas assim. No verso 8 diz, porém, tudo isso é o princípio das dores. E Ellen White escreveu, no Grande Conflito, página 590, essas visitações devem se tornar cada vez mais frequentes e desastrosas. Agora, qual é o objetivo de Satanás ao causar essas coisas? Ele tem um motivo oculto. Ele tem um propósito para causar esses desastres na sociedade e na natureza. Qual é o seu plano? Sua intenção é culpar o povo de Deus pelo que está acontecendo. E sabemos disso porque o verso seguinte nos diz isso. Vocês lembram da palavra então? Tote? O que tote significa? Significa algo que acontece depois de outra coisa. Isso e depois isso. Então você tem os desastres nos versos 6 e 8. E o versículo 9 diz, então, esse é o primeiro uso do tote aqui em Mateus 24. Então eles, a pergunta é quem são eles? Mateus não identifica quem são eles, mas Marcos e Lucas fazem isso. Então eles os entregarão à tribulação. Note que tribulação não é qualificada. Não é grande tribulação, mas a tribulação.
e matarão vocês. Isso acontece durante a tribulação? Sim ou não? Sim, pois não haverá nenhum mártir após o fim da provação. Então diz que então eles o entregarão à tribulação e o matarão. E vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Portanto, observem claramente que o verso 9 remove o véu e nos diz que a razão pela qual todas essas calamidades estão acontecendo é porque Satanás quer culpar o povo de Deus. Aconteceu algo semelhante nos dias de Elias? Quem foi culpado pela fome e pela pestilência nos dias de Elias? Foi Elias. Disseram, você é o perturbador de Israel. E essa é uma declaração que Ellen White usa com relação ao fim dos tempos. E em última análise, Satanás não apenas pretende perseguir aqueles que as pessoas vão pensar que estão causando essas coisas, mas seu propósito final é perseguir e destruir aqueles que guardam o sábado do sétimo dia. Agora vamos rolar para baixo, até onde diz em Marcos 13, verso 9, porque temos que avançar. Marcos 13, verso 9, nos diz que quando essa tribulação chegar, a propósito, Marcos 13 e Lucas 21 têm o mesmo sermão de Jesus, mas há detalhes que não estão em Mateus. Portanto, o que vamos fazer é pegar o testemunho de Mateus, Marcos e Lucas e combiná-los para ter o quadro completo. Marcos 13, verso 9, nos diz que quando essa tribulação chegar, o povo de Deus não vai fugir. Eles vão testemunhar. Marcos 13, 9 diz, mas tomem cuidado, pois eles, não nos diz quem são eles os entregarão aos conselhos e serão açoitados nas sinagogas. Vocês serão levados à presença de governantes e reis por minha causa, para lhes servir de testemunho. Então, o que vai acontecer durante essa pequena tribulação, esse pequeno período de angústia? O povo de Deus terá que testemunhar perante as grandes pessoas da terra, perante governantes, reis e conselhos. Agora, observem o que Ellen White tinha a dizer sobre esse ponto em particular. Em Fundamentos da Educação Cristã, página 217, que está em suas anotações de estudos, ela escreveu que muitos terão que se apresentar em tribunais legislativos, alguns terão que se apresentar diante de reis e diante dos aprendizes da terra para responder por sua fé. Aqueles que têm apenas uma compreensão superficial da verdade não serão capazes de expor claramente as Escrituras e dar razões definidas para sua fé. Que trágico! Precisamos estudar nossas Bíblias, pessoal. E também no livro Eventos Finais, página 209, Ellen White acrescenta, não nos parece possível para nós que alguém tenha de permanecer como? Sozinhos. Mas se Deus alguma vez falou por mim, virá o tempo em que seremos levados diante de conselhos e diante de milhares por causa do seu nome. E cada um, individualmente, cada um terá que dar a razão de sua fé. Então virão as mais severas críticas a toda a posição que tiver sido tomada em nome da verdade. Precisamos então, agora é que ela nos dá o conselho, precisamos então estudar a palavra de Deus para sabermos por que acreditamos nas doutrinas que defendemos. Portanto, durante essa tribulação, o povo de Deus terá que se apresentar diante dos grandes homens e mulheres da terra, líderes da sociedade, para justificar nossa fé pelas doutrinas que defendemos. Agora, como podemos fazer isso? Bem, agora, antes de responder a essa pergunta, eu quero dizer a quem a palavra eles se refere. Mateus diz que eles vão perseguir, eles vão tentar matar você. Quem são eles? Bem, as passagens paralelas nos dizem quem são eles, e eles são muito improváveis. Observe Lucas capítulo 21, verso 16. Vocês serão traídos até pelos pais, irmãos, parentes e amigos, e eles matarão alguns de vocês. Esses são eles. Em Marcos 13, capítulo 13, verso 12,
Agora o irmão trairá o irmão até a morte, e o pai trairá seu filho, e os filhos se levantarão contra os pais e os levantarão à morte. Isso não parece possível, parece? Mas tudo isso vai acontecer durante a tribulação. Não a grande tribulação, mas durante a tribulação, que é um curto período de angústia, enquanto a porta da graça ainda está aberta. Ellen White escreveu em Eventos Finais, páginas 150 e 151, as seguintes palavras: amigos, amigos, se mostrarão traiçoeiros e nos trairão. Parentes, enganados pelo inimigo, pensarão que estão fazendo o serviço de Deus ao se oporem a nós e se esforçarem ao máximo para nos levar a lugares difíceis, esperando que neguemos nossa fé. Em Profetas e Reis, página 588, ela escreveu: aqueles que são fiéis a Deus serão ameaçados, denunciados e prescritos, serão traídos. Agora ela está citando Lucas 21:16. Eles serão traídos pelos pais e irmãos, parentes e amigos até a morte. Agora, quando formos levados perante as grandes pessoas do mundo, os governantes, os reis ou os tribunais, etc., como saberemos o que fazer? E onde obteremos poder para falar? Bem, eu quero que você observe em Lucas 21, versos 14 e 15. Vocês sabiam que o alto clamor e a chuva serôdia estão em Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21? Observem o que diz. Portanto, coloquem isso em seus corações, não meditem de antemão sobre o que responderão, pois eu lhes darei uma boca e uma sabedoria que todos os seus adversários não poderão contradizer ou resistir. Marcos 13, verso 11, acrescenta: mas quando os prenderem e entregarem, não se preocupem de antemão, nem premeditem o que vão dizer. Mas, agora vem o ponto-chave, mas o que lhes for dado naquela hora, falem, pois não são vocês que falam, mas o Espírito Santo. E aí está a chuva serôdia, pessoal. E o falar com ousadia é o alto clamor. Em outras palavras, a chuva serôdia é o poder e o alto clamor é a mensagem. E quem vai dar isso ao povo de Deus quando eles tiverem que testemunhar? O Espírito Santo. Ellen White escreveu, em Grande Conflito, página 606, que os pecados de Babilônia serão expostos. Isso está no capítulo sobre a advertência final. Os temíveis resultados da imposição das observâncias da igreja pela autoridade civil, as incursões do espiritismo, o furtivo, mas rápido progresso do poder papal, tudo será desmascarado pelo alto clamor, sob o poder do Espírito Santo. Tudo será desmascarado. Por essas solenes advertências, o povo será agitado. Na verdade, Ellen White usa Lucas 21, verso 15, para falar sobre o alto clamor. Na próxima citação, em Manuscript Releases, volume 8, página 187, ela escreveu que aqueles que receberem Cristo como Salvador pessoal resistirão ao teste da provação nesses últimos dias. O Senhor Jesus dará aos discípulos uma língua e sabedoria que seus adversários não poderão contestar nem resistir. Lucas 21, verso 15. Aqueles que não conseguirem superar as ilusões satânicas por meio do raciocínio darão um testemunho afirmativo que confundirá os homens supostamente instruídos. As palavras sairão dos lábios dos iletrados com tal poder de convencimento e sabedoria que haverá conversões à verdade. Claramente, isso acontece durante o tempo de angústia, correto? Milhares se converterão sob seu testemunho. Isso não é lindo? Então, o que o povo de Deus fará durante o pequeno período de angústia? Eles correrão para as montanhas, certo? Não. O que eles farão? Eles pregarão um alto clamor. Sob o poder da chuva serôdia, a fuga vem mais tarde, em Mateus 24. Porque temos uma sequência cronológica de eventos. Agora, durante o alto clamor na chuva serôdia, Ellen White descreve que multidões sairão da Babilônia e se juntarão ao povo de Deus. Observe a próxima citação em Primeiros Escritos, página 33.
Eu vi que Deus tinha filhos que não viam e não guardavam o sábado. Eles não rejeitaram a luz sobre ele. E no início do tempo de angústia, esse é o pequeno tempo de angústia, alguém escreveu para Ellen White e disse: espere um minuto, quando o tempo de angústia chegar, a porta da graça estará fechada. Então, como as pessoas responderão à mensagem e sairão da Babilônia? Ellen White explicou, vou ler isso na próxima declaração. Eles não rejeitaram a luz sobre isso e no início do tempo da angústia, fomos cheios do Espírito Santo. O que é isso? A chuva serôdia, pessoal. Ao sairmos e proclamarmos, esse é o alto clamor, proclamarmos o sábado mais plenamente. E o que isso produz? Isso enfureceu as igrejas e os adventos nominais. Encontramos isso em Mateus 24. Diz que o povo de Deus será odiado por amigos e parentes. Eles vão querer matar alguns deles. Bem, é isso que Ellen White está descrevendo aqui. Isso enfureceu as igrejas e os adventistas nominais, pois eles não podiam refutar a verdade sobre o sábado. Nesse momento, os escolhidos de Deus são aqueles que ainda estão na Babilônia. Todos os escolhidos de Deus viram claramente que nós tínhamos a verdade. E saíram de onde? Babilônia. E suportaram a perseguição conosco. Qual perseguição? A tribulação. Ela continua. Veja que Ellen White está simplesmente comentando a sequência de eventos em Mateus 24. Ela continua. Observe. Eu vi espada, fome, pestilência. Onde encontramos essas palavras? Em Mateus 24, 6 a 8. Alô? Observem. Eu vi a espada, a fome, a peste e grande confusão na terra. Ou seja, tumulto. Marcos 13, verso 8. Os ímpios pensarão que havíamos trazido juízos sobre eles e se levantaram e tomaram o conselho de livrar a terra de nós, pensando que assim o mal seria contido. E alguém escreveu, como mencionei, a Ellen White e disse: espere um minuto, você disse que no início do tempo de angústia nós saímos e, sob o poder da chuva serôdia, pregamos o alto clamor. De que adiantaria se isso está acontecendo no tempo de angústia? E então Ellen White teve que explicar. Isso está em Primeiros Escritos, página 85 e 86. O início do tempo de angústia, aqui mencionado, não se refere ao tempo em que as pragas começarão a ser derramadas, mas a um curto período de tempo, imediatamente antes de serem derramadas, enquanto Cristo estiver no santuário. Naquele momento, enquanto a obra de salvação estiver sendo concluída, o que virá sobre a terra? Problemas virão sobre a terra e as nações ficarão iradas, mas serão controladas para não impedir o trabalho do terceiro anjo. Qual é a obra do terceiro anjo? O alto clamor, gente. Naquele momento, a chuva serôdia, ou o refrigério da presença do Senhor, virá para dar poder à alta voz do terceiro anjo. Portanto, o Espírito Santo é o poder e a alta voz é a mensagem. E ela continua a declaração dizendo: e preparem os santos para permanecerem firmes no período em que as 7 últimas pragas serão derramadas. Observem que Ellen White também comenta no livro Materiais de 1888, página 488, esse período com as seguintes palavras: os 2 exércitos permanecerão distintos e separados, isto é, os justos e os injustos. E a distinção será tão marcante que muitos que forem convencidos da verdade se colocarão do lado do povo que guarda os mandamentos de Deus. Quando essa grande obra ocorrer na batalha, antes do último conflito final, muitos serão aprisionados. Portanto, haverá prisão do povo de Deus diante de uma lei dominical nacional? Sim. As pessoas acreditam que quando a lei dominical nacional chegar, a perseguição começará. Não. Haverá um pequeno tempo de angústia e perseguição enquanto o povo de Deus estiver chamando a atenção do mundo para o sábado, e isso levará, por fim, a lei dominical. Então, ela continua: quando essa grande obra for realizada na batalha, que antecede o último conflito final, muitos serão aprisionados. Muitos fugirão de cidades e vilas para salvar suas vidas, e muitos serão o quê? Serão considerados mártires por causa de Cristo por defenderem a verdade.
Eles serão levados perante reis e governantes e perante conselhos para enfrentar as falsas acusações absurdas e mentirosas feitas contra eles. Mas eles devem permanecer firmes como uma rocha para o princípio, como ouvimos no sermão anterior. Como a promessa é, como seus dias, assim será a sua força. Você não será tentado acima do que é capaz de suportar. Jesus suportou tudo isso e muito mais. A ordem expressa de Deus deve ser obedecida, pois Deus tem trabalhado. E depois ela cita Lucas 21, 8 a 19, que é a passagem paralela ao capítulo 24 de Mateus. Agora, na segunda vez em que a palavra então aparece, o que vai acontecer quando a perseguição chegar? É aí que você verá quem é quem. Haverá uma sacudida naqueles que não estiverem dispostos a sofrer perseguição. Observe o verso 10 de Mateus 24 e o verso 10. E então, em outras palavras, durante esse tempo de angústia por causa da perseguição, porque o povo de Deus será traído, então muitos serão o quê? Ofendidos, trairão uns aos outros e odiarão uns aos outros. Jesus previu isso. Eu gosto da maneira como a NVI lê a palavra ofendidos. A NVI traduz que muitos se afastarão da fé, odiarão e trairão uns aos outros. E a versão padrão em inglês traduz que muitos se afastarão, trairão uns aos outros e se odiarão. Jesus já havia previsto isso. Em João, capítulo 16, verso 2, Jesus disse: estas coisas eu lhes disse, para que vocês não tropecem. Essa palavra tropeçar é a mesma palavra ofendido. É a palavra grega escandalizo, de onde vem a palavra escândalo. Muitos ficarão escandalizados, se você preferir. Eles o colocarão para fora das sinagogas. No final dos tempos serão as igrejas. Sim, está chegando o tempo em que quem matar vocês pensará estar prestando um serviço a Deus. Isso está relacionado com a tribulação que estamos discutindo? Com certeza. Agora, essa palavra, tropeçar, também traduzida como ofender, é usada na parábola do semeador. Em Marcos 4, 16 e 17, ela se refere a indivíduos que são cristãos superficiais. Em outras palavras, elas são um solo representado por um terreno pedregoso, onde não há profundidade de solo. Observem Marcos capítulo 4, versos 16 e 17. Esses também são os que foram semeados em solo pedregoso, que, ao ouvirem a palavra, imediatamente a recebem com alegria, mas não têm raiz em si mesmos. E assim permanecem apenas por algum tempo. Depois, quando vier o quê? Quando surgirem tribulações ou perseguições por causa da palavra, porque você está pregando a palavra, imediatamente eles se escandalizam. Em outras palavras, eles tropeçam e caem. Estão comigo ou não? Portanto, o verso 10 nos diz que qual é a consequência da tribulação? Aqueles que não são fiéis ao Senhor são abalados. Eles vão se escandalizar com a mensagem porque não estão dispostos a sofrer perseguição. E é exatamente isso que Ellen White retrata. Nesse tempo, de acordo com o verso 11, haverá muitos falsos profetas que se levantarão. Ela diz no verso 11, então, e a propósito, a palavra então não é tote, a palavra é kai. Em outras palavras, uma tradução melhor é e, durante esse tempo, quando a sacudidura estiver ocorrendo, e muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. Em outras palavras, precisamos conectar o verso 10 com o verso 11. Como muitos que estão deixando a fé porque não querem sofrer perseguição, muitos falsos profetas surgirão durante esse período. É interessante a citação que temos aqui em nossas notas de estudo. Ellen White, no Grande Conflito, página 607,
no capítulo sobre a advertência final, que tem a ver com a chuva serôdia e o alto clamor, ela escreveu o seguinte: enquanto o povo, isto é, aqueles que sairão da Babilônia, enquanto o povo vai até seus antigos professores com a ansiosa pergunta: essas coisas são verdadeiras? Então, o que está sendo pregado por essas pessoas, o alto clamor, é isso mesmo? Observem, os ministros apresentam fábulas. Qual é a próxima palavra? Profeta. São eles falsos profetas, então? Que profetizam coisas suaves para acalmar seus medos e tranquilizar a consciência desperta. E Ellen White até afirma que grandes homens da Igreja Adventista apostatarão. Observem essa declaração, essa triste declaração em Grande Conflito, página 608. Grande Conflito 608. À medida que a tempestade se aproxima, uma pequena classe... Oh, obrigado, vocês estão comigo, foi um longo dia. À medida que a tempestade se aproxima, uma grande classe que professou fé na mensagem do terceiro anjo. Há alguém em outra igreja que professa fé na mensagem do terceiro anjo? Não. São os adventistas. Mas não foram santificados pela obediência à verdade, abandonaram sua posição e se juntaram às fileiras da oposição. Homens de talento e de discurso agradável, que antes se regozijavam na verdade, empregam seus poderes, esses são os falsos profetas que, mais uma vez, deixam a igreja adventista, empregam seus poderes para enganar e iludir as almas. Eles se tornam inimigos mais ferrenhos dos seus antigos irmãos. Quando os guardadores do sábado são levados perante os tribunais para responder sua fé, a propósito, isso está no capítulo sobre a advertência final, a chuva serôdia e o alto clamor. Portanto, mais uma vez, quando os guardadores do sábado são levados perante os tribunais para responder por sua fé, esses apóstatas são os agentes mais eficientes de Satanás para deturpá-los e acusá-los por meio de falsos relatos e insinuações e incitar os governantes contra eles. Isso parece inacreditável. Mas Mateus 24 nos diz que vai acontecer. Outra citação. Testemunhos 5, página 463. O trabalho que a igreja deixou de fazer em um tempo de paz e prosperidade, ela terá que fazer em uma crise terrível, sob as circunstâncias mais desanimadoras e proibitivas. Veja por que não aproveitamos esses tempos de relativa paz. As advertências, ouça com atenção, as advertências que o conformismo mundano silenciou. O que silenciou a advertência? Conformismo o quê? Mundano. A advertência que o conformismo mundano silenciou ou reteve deve ser dada sob a mais feroz oposição dos inimigos da fé, ou seja, durante a tribulação. E nesse momento, os conservadores superficiais, não estou falando de conservadores teológicos, veremos daqui a pouco. A classe conservadora superficial, cuja influência tem impedido o progresso da obra, renunciará à fé e se posicionará ao lado dos inimigos declarados para os quais sua simpatia tem tendido há muito tempo. Esses apóstatas manifestarão então a mais amarga inimizade, fazendo tudo o que estiver ao seu alcance para oprimir e difamar seus antigos irmãos e provocar indignação contra eles. O dia está diante de nós. Os membros da igreja serão testados e provados individualmente. Eles serão colocados em circunstâncias em que serão forçados a prestar testemunho da verdade. Muitos serão chamados a falar perante conselhos e tribunais de justiça, talvez separadamente ou sozinhos. A experiência que os teria ajudado nessa emergência, eles deixaram de obter, e sua alma está carregada de remorso pelas oportunidades desperdiçadas e privilégios negligenciados. Isso é sobre nós. O que estamos fazendo agora? Estamos nós estudando a profecia em profundidade? Na verdade, entendemos em sua plenitude a mensagem da Igreja Adventista? Conseguimos explicá-la? Teremos que fazer isso um dia.
Portanto, vamos ao que interessa e fazer um estudo aprofundado da Bíblia e do Espírito de profecia, para que quando tivermos que testemunhar, possamos ganhar almas para o reino. Porque, em última análise, é disso que se trata, não é ganhar uma discussão. Daí alguém poderia dizer: e quanto à classe conservadora, ou seja, aqueles que acreditam que precisamos ser cuidadosos com nossa dieta e que precisamos ser cuidadosos ao guardar o sábado e assim por diante, é isso que é a classe conservadora? De forma alguma. Veja essa citação de Ellen White. Testemunhos 3, volume 165, o que ela define sobre classe conservadora. A maioria das instituições do gênero, isto é, as instituições do mundo, são estabelecidas sobre princípios diferentes e são conservadoras. A maioria das instituições do mundo é o quê? Conservadora. Eu não diria que elas são teologicamente conservadoras, Dr. Walsh. Observem, o objetivo delas é encontrar a classe popular no meio do caminho. O que é a classe popular no meio do caminho? Eu vou me comprometer, politicamente correto, e moldar seu curso de modo que recebam o maior patrono e mais dinheiro. Essa é a classe conservadora de que Ellen White está falando. Observem o verso 12. O verso 12 começa com a palavra kai, que significa e. Ou seja, o verso 12 é uma continuação do verso 11. Ela não diz, então, isso. É uma continuação do que acontece durante esse período de apostasia. No verso 12 diz: e porque a iniquidade abundará. Quando as pessoas estiverem abandonando a verdade, abandonando a igreja, o amor de muitos esfriará. Esfriará. Deixa eu perguntar, dá para esfriar algo que não estava quente antes? Não! Quer dizer que alguns parecem estar quentes e se tornam frios. Por que se tornam frios? O que faz com que eles se tornem frios? Bem, a resposta está bem ali no verso. A iniquidade abundará. A palavra iniquidade, que é traduzida como a iniquidade nas versões modernas da King James, creio que seja traduzida da forma mais apropriada em 1 João 3,4. Uma palavra grega é traduzida como transgressão da lei. Ou seja, a lei, a palavra iniquidade, é o mesmo que transgressão da lei em 1 João 3,4. Por que o amor de muitos se esfriaria? Por causa da transgressão de quê? Da lei. Qual mandamento especificamente está envolvido aqui? O quarto mandamento, o mandamento do sábado. A propósito, o pastor Gallimore se referiu a isso esta manhã em seu sermão. Aqui estão aqueles que o quê? Guardam os mandamentos de Deus. Por quê? Porque os outros vão se opor aos fiéis de Deus. Porque a fé deles é quente, o amor deles é quente, porque eles guardam os mandamentos. Mas aqueles que deixam a igreja, o que vai acontecer? Seu amor vai esfriar e algumas pessoas colocam uma dicotomia entre o amor e os mandamentos. Não há dicotomia ou contradição entre a lei e o amor. Pois o apóstolo Paulo disse que o amor é o cumprimento da lei. Jesus disse: se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Não há conflito entre o amor e a lei de Deus. Agora, eu quero ler um trecho do Grande Conflito, página 608. O que acontece quando o amor é removido? As pessoas se tornam muito cruéis. Observem uma declaração no capítulo Advertência Final. Todas essas declarações estão no livro Grande Conflito. É o capítulo que trata da chuva serôdia, do alto clamor, da sacudidura e outros que saem da Babilônia, e da perseguição ao povo de Deus. Ela escreveu que a obediência consciente à palavra de Deus será tratada como o quê? Como rebelião. Cegados por Satanás, os pais serão duros e severos com o filho crente. O mestre ou patroa oprimirá o servo que cumpre o mandamento. A afeição será alienada. Os filhos serão deserdados e expulsos de casa. E em seguida ela escreve:
Para a sabedoria humana, tudo isso agora parece impossível. Mas como o espírito de restrição de Deus será retirado dos homens, e eles estarão sob o controle de Satanás, que odeia os preceitos divinos, haverá estranhos desenvolvimentos. O coração pode ser muito cruel quando o temor e o amor de Deus são removidos. Estão entendendo o quadro? Agora, também precisamos levar em conta Mateus 7, 21 a 23. Isso se refere às pessoas que professam ser cristãos no fim dos tempos, porque, como muitos me dirão naquele dia, eles estarão falando com Jesus. Observem Mateus 7, 21 a 23. Jesus diz: nem todos os que me dizem devem ser cristãos. Cristãos professos? Sim. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que o quê? Que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor. Se eles estão dizendo Senhor, Senhor, estão afirmando ser cristãos, certo? Senhor, Senhor, não profetizamos em seu nome? Não expulsamos demônios em seu nome? E não fizemos muitas maravilhas em teu nome? Então declararei a eles: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que sois transgressores da lei. Mais uma vez, a mesma palavra grega, traduzida como ilegalidade em versões mais modernas, mas é a mesma palavra anon, que significa transgressão da lei. Ellen White descreveu o abalo daqueles cujo amor esfria. A propósito, o abalo é daqueles que afirmam ser cristãos, que afirmam ser seguidores de Jesus. Ela escreveu o seguinte: haverá uma sacudidura da videira. O joio deverá, com o tempo, ser separado do trigo. E, em seguida, observe que ela cita Mateus 24, 12. Ela escreveu, porque a iniquidade é abundante, e o amor de muitos se esfriará. É exatamente o momento em que o genuíno será o mais forte. Ela também cita Mateus 24, verso 2, no livro Filhos e Filhas de Deus, página 211. Antes de tudo, ela cita o verso: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. O pecado poluiu a própria atmosfera. Logo, o povo de Deus será testado por provações ardentes. E observe essa triste declaração. E a grande proporção daqueles que agora parecem ser genuínos e verdadeiros se revelará como metal básico. Em vez de serem fortalecidos e confirmados pela oposição, ameaças e abusos. Lembram do sermão que acabamos de ouvir? Isso deveria nos fortalecer, não nos enfraquecer. Como ela escreveu, em vez de sermos fortalecidos e confirmados por ameaças e abusos da oposição, eles covardemente tomarão o partido dos opositores. Então ela escreve para defender a verdade e a justiça. Quando a maioria nos abandonar para lutar as batalhas do Senhor, quando os campeões forem poucos, este será o nosso teste. Eu gosto da maneira como ela expressa isso. Nesse momento, devemos obter calor da frieza dos outros, coragem de sua covardia e lealdade de sua traição. Bastante deprimente, não? Tenhamos certeza de estar do lado certo, pessoal. Agora, vamos ao verso 13. A razão pela qual eu estou analisando tudo isso é que eu já analisei um pouco na série de Mateus 24, mas estou analisando isso porque queremos ver quando a personificação de Cristo por Satanás ocorrerá. E amanhã, no sermão, daremos muitas informações adicionais, além das que temos em Mateus 24, verso 13. E a pergunta é, então, todo mundo vai fugir? Não. Note o contraste. Mas, como começa o verso 13? Mas, aquele que o quê? Que perseverar até o fim será salvo. Ou seja, em contraste com aqueles que caem, aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. Agora, o significado da raiz da palavra perseverar em grego, que é homeno, significa permanecer. Esse é o significado da palavra perseverar aqui. Portanto, se refere àqueles que permanecem e não são abalados durante o pequeno período de angústia.
Uma versão traduz como aquele que resiste até o fim. Outra traduz como aquele que permanece firme até o fim. E a ESV traduz como aquele que continua sendo fiel até o fim. De acordo com o dicionário exegético do Novo Testamento, um substantivo relacionado, huomeno, significa independente, inflexível, desafiadora em face do infortúnio agressivo e, portanto, um tipo de coragem. A propósito, essa palavra oumané é a palavra que é usada aqui em Apocalipse 14, 12. A paciência dos santos. E então chegamos ao verso 14. É aqui que encontramos a terceira referência à palavra totem. Então, e esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Esse verso leva você até o fim, não é? Mas ainda há coisas que precisam ser ditas e que acontecerão antes do fim. Portanto, no próximo verso, vamos voltar no tempo. Agora, algumas pessoas dizem, mas espera um pouco, pastor, o evangelho tem sido pregado desde os tempos dos apóstolos. Então, como podemos dizer que esse evangelho do reino, que é pregado em todo o mundo como testemunho para todas as nações, tem a ver com a pregação do evangelho do tempo do fim? Bem, a resposta é simples. Há 3 elementos nesse verso. Primeiro, a pregação do evangelho. Segundo, para todas as nações. E em terceiro lugar, vem o fim. Onde mais encontramos esses mesmos 3 conceitos? Em Apocalipse 14, verso 6. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o quê? O evangelho eterno, para quê? Para pregar aos que habitam sobre a terra, em todas as nações, tribos, línguas e povos. E quando você chegar ao verso 14, verá que Jesus está sentado na nuvem e está vindo para a terra. É quando vem o fim, chega. Portanto, isso se refere à pregação do evangelho no contexto do julgamento. Deixa eu perguntar, Martinho Lutero pregou o evangelho no contexto do julgamento? Não. Martinho Lutero poderia pregar a mensagem do primeiro anjo, temei a Deus, dá-lhe glória, pois a hora do seu juízo chegou? Lutero poderia pregar isso? O apóstolo Paulo poderia pregar? Wesley poderia pregar isso? Não. Vejam que isso se refere à pregação do evangelho para todo mundo no contexto do juízo investigativo. Observem essa declaração de Ellen White, o desejado de todas as nações, página 633. Na profecia da destruição de Jerusalém, Cristo disse: como a iniquidade abundará, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Ela está citando Mateus 24, e agora observe o que ela escreveu. Essa profecia será o quê? Será cumprida mais uma vez. A iniquidade abundante daquele dia encontra sua contrapartida nesta geração, assim como uma previsão a respeito da pregação do evangelho. Antes da queda de Jerusalém, Paulo, escrevendo pelo Espírito Santo, declarou que o evangelho foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu. Portanto, agora, antes da vinda do Filho do Homem, o evangelho eterno deve ser pregado a todas as nações, tribos, línguas e povos. E em grande conflito, página 356, Ellen White diz que a pregação do evangelho, em Apocalipse 14, 6 e 7, é pregada em um contexto específico no final dos tempos. Isso não poderia ser pregado naquele contexto pelos apóstolos. Vejam essa citação. A mensagem de salvação foi pregada a todos. Mas essa mensagem de Apocalipse 14, 6 e 7 é uma parte do evangelho que só poderia ser proclamada somente nos últimos dias. Pois só então seria verdade que a hora do julgamento havia chegado. Estão comigo? Vejam, estamos seguindo uma sequência. E então, no verso 15, o verso 14, diz que o fim virá, mas ainda há algumas coisas que acontecerão na cadeia de eventos. Então, temos o verso 15.
Portanto, quando vocês virem a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel em pé no santo lugar, quem lê que entenda. Obviamente, isso está acontecendo antes do fim. E o restante dos capítulos trata dos eventos antes do fim. Agora, o que é a abominação da desolação? Ellen White deixa isso muito claro. Em Testemunhos 5, páginas 464 e 465, ela escreveu: não está muito distante o tempo em que, como os primeiros discípulos, seremos forçados a buscar refúgio em lugares desolados e solitários. Assim como o cerco de Jerusalém pelos exércitos romanos foi o sinal de fuga para os cristãos da Judéia, a assunção do poder por parte de nossa nação, no decreto que impõe o sábado papal, será um aviso para nós. Será então o momento de deixarmos as grandes cidades, preparando-nos para deixar as menores e irmos para lares retirados em lugares isolados entre as montanhas. Ainda em Testemunhos 5, página 451, ela escreveu: assim como a aproximação dos exércitos romanos foi um sinal para os discípulos da destruição iminente de Jerusalém, assim que essa apostasia esteja se referindo à apostasia dominical, que essa apostasia seja um sinal para nós de que o limite da tolerância de Deus for atingido, que a medida da iniquidade de nossas nações está cheia e que o anjo da misericórdia está prestes a levantar voo para nunca mais voltar. Então, quando a lei dominical é dada, isso não é o fim do tempo da graça, mas está próximo desse tempo, pois ela diz que esse é um sinal de que a tolerância de Deus, que a medida da iniquidade de nossa nação está cheia e que o anjo da misericórdia está prestes a levantar voo para nunca mais voltar. E então ela fala sobre fugir. O povo de Deus será então mergulhado naquelas cenas de aflição e angústia que os profetas descreveram como o tempo de angústia de Jacó. E aqui vem uma parte muito importante do que veremos amanhã. O que acontece durante o tempo de angústia de Jacó? O tempo de angústia de Jacó é depois do fim da porta da graça? Ah, não! O tempo da angústia de Jacó, pessoal, é depois do fim do tempo da graça. Leiam o capítulo de grande conflito, o tempo de angústia. Quando o povo de Deus dá o alto clamor? Para que Deus os livre. No tempo de angústia de Jacó. Lembrem disso, voltaremos a esse assunto. Os clamores dos fiéis, uma vez perseguidos, sobem ao céu. Quando os clamores do povo de Deus sobem ao céu para serem libertados? É durante o tempo de angústia de Jacó. Não se esqueçam disso. Voltaremos a esse assunto. Portanto, nas duas citações que lemos, podemos resumir os seguintes pontos. A lei dominical nacional será legislada e aplicada. Número 2, quando a lei dominical for legislada e aplicada, a porta da graça está prestes a fechar, porque a medida da iniquidade de nossa nação está cheia, o limite da tolerância de Deus foi atingido e o anjo da misericórdia está prestes a fugir para nunca mais voltar. A lei dominical será um sinal para que o povo de Deus fuja para lugares desolados. Nesse ponto, o povo de Deus não estará indo às cidades para pregar, mas sim fugindo das cidades. Então vem o próximo ponto, que é a grande tribulação, ou o tempo de angústia de Jacó. E no tempo de angústia de Jacó, é quando os eleitos irão o quê? Clamarão a Deus por libertação. Está claro? E depois de falar sobre ver o sinal, o povo de Deus deve fugir. Veja os versos 16 ao 19. A quarta vez que a palavra toté é usada. Então, quando a abominação da desolação for estabelecida, então os que estiverem na Judéia fujam para as montanhas. Quem estiver no eirado, não desça para tirar coisas alguma de sua casa. E quem estiver no campo, não volte para buscar as suas vestes. Mas ai das grávidas e das que estiverem amamentando naqueles dias. Então vem o verso 20. Muitas vezes no evangelismo citamos o verso 20 para provar que Jesus ensinou que deveríamos guardar o sábado 4 anos antes de ele ascender ao céu.
Mas agora, no contexto, descobrimos que todos aqueles que fogem são guardadores do sábado. Observem o verso 20. E orem para que a sua fuga não seja no inverno ou no sábado. Os que fugirem guardarão qual dia da semana? O sábado. E em seguida, observem o verso 21 e 22, então a grande tribulação começará. Quando o povo de Deus fugir, a grande tribulação começará. Esse é o grande tempo de angústia. Esse é o tempo de angústia de Jacó. Observem. Para então. Mais uma vez, a palavra tote. Para então haverá uma grande tribulação, como nunca houve desde o início do mundo até esse tempo, nem nunca haverá. E a menos que esses dias não sejam abreviados, nenhuma carne será salva. Mas por causa dos eleitos, esses dias serão abreviados. E observem o que Ellen White escreveu em Grande Conflito, página 616. O povo de Deus será imediatamente após a lei dominical. Quando o povo de Deus tiver fugido, o povo de Deus será então mergulhado naquelas cenas de aflição e angústia descritas pelo profeta como o tempo de angústia de Jacó. Assim diz o Senhor, ouvimos uma voz de tremor, de temor, de medo, não de paz. Todos os rostos se tornaram pálidos, porque aquele dia é tão grande que não há outro igual a ele. É mesmo o tempo da angústia de Jacó, mas dele ele será salvo. E então vem a personificação da vinda de Cristo. Observem, é a sexta vez que a palavra tote aparece. Então, se alguém lhe disser que você vê aqui o Cristo ou ali, não acredite. Pois falsos cristos e falsos profetas se levantarão e mostrarão grandes sinais e maravilhas para enganar, se possível, até mesmo os eleitos. Portanto, se lhe disserem, olhem, ele está no deserto, não saiam nem se procurem. Ele está nos aposentos internos, não acreditem nisso, pois assim como o relâmpago vem do leste e brilha no oeste, assim também será a vinda do Filho do Homem. Quando é que a personificação de Cristo vem por Satanás? Quando é que isso acontece? Ela ocorre durante a grande tribulação, após o fechamento da porta da graça. E forneceremos muitas evidências adicionais em nosso estudo de amanhã. E então, observe o verso 29. Imediatamente após o quê? Da tribulação, o final da tribulação. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e os poderes dos céus serão abalados. E algumas pessoas dizem, isso está fora de ordem. Porque isso já aconteceu em 1780 e 1833. Não. Quando isso acontece, os sinais no sol, na lua e nas estrelas ocorrem quando Jesus está prestes a voltar. Os outros são sinais de que sua vinda está próxima. Há um capítulo inteiro nesse grupo de nota de estudos que não vamos conseguir ler. Eu espero que vocês leiam esse capítulo. Houve sinais no céu, na lua e nas estrelas no passado e haverá novamente no futuro. Ellen White escreveu em Grande Conflito 636 e 637, no capítulo sobre o povo de Deus libertado, essa voz sacode os céus e a terra. Há um grande terremoto, como nunca houve desde que há homens sobre a terra. A propósito, o terremoto é tão grande que ocorre antes mesmo do início da segunda vinda. Porque no verso 30 diz, essa é a sétima vez que a palavra tote aparece. Então, o sinal do Filho do Homem aparece no céu. O que é o sinal do Filho do Homem? Grande Conflito 640 e 641 diz, em breve aparecerá no oriente uma pequena nuvem negra com cerca de metade do tamanho da mão de um homem, é a nuvem que circunda o Salvador e que à distância parece estar envolta em escuridão. O povo de Deus sabe que esse é o sinal do Filho do Homem. Em silêncio solene, eles a contemplam à medida que ela se aproxima da terra, tornando-se mais clara e mais gloriosa, até se tornar uma grande nuvem branca, tendo em sua base uma glória como fogo consumidor. E acima dela, o arco-íris da aliança, Jesus cavalga como um poderoso conquistador.
E então, o que acontece quando o sinal do Filho do Homem é visto no céu? O verso 30 nos diz que, então, todas as tribos... Essa é a 8ª vez que a palavra então aparece. E então, todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E a última vez que a palavra então é usada, não aparece em Mateus, mas aparece em Marcos, verso 31. E então, ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade do céu. Pergunta: Mateus 24 está em ordem cronológica? Sim, está em ordem cronológica, pessoal. Não se pode extrair a personificação de Cristo vindo por Satanás e projetá-la de volta ao tempo de angústia. Você tem uma cadeia de eventos em Mateus 24. Esse é, para mim, o capítulo mais importante sobre os eventos do tempo do fim em toda a Bíblia. Porque ele nos dá o esqueleto dos eventos do fim dos tempos. Se os eventos do fim dos tempos não tivessem um esqueleto, seriam como uma água viva, movendo-se aqui e ali, em toda parte. Você não saberia onde as coisas começam ou onde terminam. Mas Jesus propositadamente disse: vou lhe dar uma sequência dos principais eventos do início ao fim. Capítulo maravilhoso. E em seguida, você pega Daniel e Apocalipse e os insere onde eles se encaixam na estrutura de Mateus capítulo 24. Capítulo crucial. O nosso tempo está acabando, mas as 2 aparições da palavra tribulação, que é a próxima sessão, distinguem as 2 tribulações. Há 2 tribulações em Mateus, capítulo 24. Sim, a primeira tribulação não é qualificada. É simplesmente uma tribulação. Ellen White a chama de pequeno tempo de angústia. Mas quando você chega ao verso 21, ela a chama de uma palavra qualificada. A grande tribulação. Uma tribulação como nunca se viu antes. A propósito, isso ecoa em Daniel 12, verso 1. E haverá um tempo de angústia como nunca houve desde que existe uma nação. E ecoa também em Jeremias 30, como veremos amanhã, ecoa várias passagens das Escrituras que provam que Mateus 24 está em ordem cronológica exata e precisa. Só Deus poderia planejar isso. E estamos vendo isso se cumprir diante dos nossos olhos. Então, pessoal, amanhã no culto de adoração, na verdade, teremos 2 sermões de adoração, Eric Washer e eu, e estudaremos esse tópico empolgante mais uma vez.